Olá, o tema do podcast Conversando Direito de hoje é alimentos, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, isonomia e exigibilidade. O nosso Código Civil estabelece que parentes e cônjuges podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. A legislação prevê ainda que os alimentos pleiteados em favor dos filhos devem ser estabelecidos respeitando o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os requer e dos recursos da pessoa obrigada. Por outro lado, quando se fala em ações que envolvem a guarda e o sustento dos filhos, a proporcionalidade também deve ser considerada em relação aos recursos que cada um dos genitores dispõe. É muito comum o alimentante ter outros filhos, a quem deva prover o sustento, caso em que na fixação dos alimentos deve ser observado o princípio da isonomia de tratamento dos alimentandos, considerando as necessidades de cada um e a possibilidade de quem está obrigado a cumpri-los. Por tudo isso, um dos maiores desafios nesse tipo de ação é a fixação dos alimentos provisórios, imposição da lei, ainda mais considerando-se que, no caso de filhos menores, eles são irrenunciáveis. Note-se que o juiz, ao dar seu despacho inicial no pedido de alimentos, só dispõe de poucos elementos, em geral produzidos unilateralmente, para fixar provisoriamente a obrigação alimentar segundo os parâmetros disponíveis e a prática jurisdicional. Entretanto, nem sempre aquele que reclama os alimentos detém ou tem acesso a todas as informações ou provas suficientes para sustentar a fixação provisória de alimentos no patamar requerido. Sabemos ainda que, seja nos casos de separação ou mesmo quando se trata de relações casuais, em geral é a mãe que requer os alimentos em favor dos filhos. Muitas vezes, a parte requerente não tem comprovantes da renda do outro genitor, seja de natureza formal e, pior ainda, se for um trabalhador informal ou autônomo. Neste contexto, quem pretende requerer os alimentos tem como primeiro desafio externar a condição precisa do alimentante, para que a fixação dos alimentos provisórios atenda às necessidades do alimentando, esteja de acordo com a realidade do alimentante e em proporção aos recursos que estes dispõem, com isonomia em relação a outros filhos. Fato é que os alimentos provisórios são exigíveis desde logo, independentemente do transcurso da ação, sendo ao final irrepetíveis e não compensáveis. Desse modo, não poderá o alimentante requerer a devolução dos pagamentos realizados a maior e estará em dívida quanto a valores pagos a menor, isto desde a citação, nos casos em que a sentença final eventualmente reduza, majore ou o exonere dos alimentos. A morosidade dos processos que versam sobre alimentos, quando não há acordo entre as partes, é, portanto, um elemento que precisa ser bem avaliado, especialmente porque tem a obrigação alimentar. Sendo assim, quem tem o dever alimentar precisa resguardar recursos suficientes à sua própria subsistência e para a sustentabilidade atual e futura de sua condição, protegendo a isonomia de tratamento dos demais filhos que eventualmente tenha, defendendo o melhor interesse de todos pela ponderação de todas essas circunstâncias. Mas é fundamental também que a pessoa a quem eventualmente caiba representar os interesses de um alimentando menor e ou incapaz esteja atenta a uma prática comum, ainda que reprovável de muitos alimentantes, que é a de ocultar seus reais ganhos e condição financeira.